meus amigos, boa noite. Vamos dar um tempo aqui para o pessoal entrando. Miguel, querido amigo Adriano, tudo bom, meu caro? Prazer contar com a sua presença aqui. Novo Direito, Daniel, querido Daniel, tudo bom? Obrigado pela presença. Tayane, muito bom. Vitória, muito bom, pessoal. Muito feliz que todos vocês estejam aqui. Estamos dando início hoje à primeira, né? Vamos dizer assim, live da série Por Dentro da Pós Stricto Sensu em Direito. Tudo o que você precisa saber para cursar um mestrado ou um doutorado em Direito e nunca teve para quem perguntar. Normatiza 2020 entrou, Gabi. Vamos dar mais um tempo, tá, gente? Só para o pessoal entrando, para o nosso convidado também entrar, né? Lucas, seguidor nosso, tudo bom, Lucas? Tayane, tudo bom, Tayane? Vamos dar mais um tempinho para o nosso convidado entrar. A pontualidade é britânica. Camila, oi Camila, tudo bom? Bom revê-la, colega de projeto de pesquisa, excelente aluna. Nosso convidado já entrou, o professor Sérgio Zandona, está assistindo a nossa live. Todos me ouvem legal? Como é que está o áudio aí para vocês? Chico, grande Chico, tudo bom, meu caro? Como é que está o áudio? Puderem colocar aí, por favor, agradeço. Tiago, ótimo, Gabi. Obrigado, viu, Gabi? Grande Chico, obrigado mais uma vez pela presença. William, Tiago. Ó, Tiago, essa live é para você, meu cara, hein? Olha só, bacana demais. Obrigado, obrigado, Chico. Bom, gente, vamos lá explicar um pouquinho, né, dessa websérie que nós idealizamos aqui. A ideia é justamente trazer um pouco de informação para um momento de escolha, um passo acadêmico, né? Que muitos desejam dar e às vezes não tem com quem conversar. Foi assim comigo, foi assim com tantos outros, e eu acho que vai servir muito essa websérie, né, que nós estamos começando hoje, para quem vai entrar no mestrado, aí num espaço de tempo curto, né? Ou quem começou o mestrado há pouco tempo, acho que vai ser muito interessante. E o convidado de hoje é mais do que especial, um grande amigo, um professor, uma pessoa, o professor Sérgio Zandona, que é mestre, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, coordenador do programa de Estudos Culturais lá da Universidade FUMEC e do mestrado em Direito da Universidade FUMEC, instituição que eu tive o prazer, a honra de cursar, né, como aluno. Bom, eu já quero aproveitar aqui esse início da nossa live para já fazer um convite a vocês que a nossa segunda live dessa websérie vai ser na segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas, e o convidado dessa vez vai ser o professor Jorge Heleno, grande amigo, mestre em Direito também pela Universidade FUMEC, doutorando pela Universidade de Buenos Aires. Então nós vamos poder conversar aí, entre outras coisas, sobre como fazer um doutorado, né, um curso no exterior. Então certamente vai trazer muita informação. O Felipe Galego, tudo bom, meu cara? Prazer contar com você aqui. Vou também fazer uma advertência, né, porque o nosso convidado de hoje é mais do que especial, a gente precisa sugar todas as informações dele. E o Instagram só permite que a gente faça lives de até 1 hora. Então, caso a gente extrapole esse período, eu vou encerrar a live e vou começar novamente para a gente terminar os assuntos, que a ideia é a gente extrair o máximo de informações do nosso convidado hoje. E, se vocês assim desejarem, podem encaminhar as perguntas aqui, que eu vou ter o prazer de encaminhar para o nosso convidado. Beleza? Vamos chamar então, né, nosso convidado? Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui o grande professor Sérgio Zandona. Vamos guardar a resposta dele. Grande professor Sérgio, tudo bom? Ei, Bruno,
Querido Bruno, Como é que você tá, meu caro? tudo jóia? Que prazer contar com você aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a pós-graduação em stricto sensu, que é uma referência para muitos de nós pesquisadores que ainda estamos engatinhando aí nessa jornada. Quero agradecer assim, demais o convite de você ter aceitado aqui, de iniciar aqui essa websérie com uma presença mais do que ilustre. Eu te agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui no seu canal e falando um pouquinho aí de como funciona a pós-graduação no Brasil. Ah, que bom, Sérgio. Pessoal, muitos aqui já são alunos do professor Sérgio, mas aqueles que não conhecem, eu vou me permitir fazer algumas inconfidências aqui, professor Sérgio, para que vocês conheçam não só o currículo do professor Sérgio Zandona, mas a pessoa do professor Sérgio. Eu acho que é tão grandiosa quanto o currículo que esse sujeito tem. Vou contar um caso aqui. Bruno, você vai falando, eu vou desmentindo, tá? Tá certo. É. Letícia, obrigado pela presença, Letícia. Bom, a gente estava num congresso, salvo engano, em Brasília, né, Sérgio? Um dos últimos até que eu participei. E aí, aquele fim de congresso, aquele fim de festa já em todo mundo. E o Zandona, mais conhecido como o homem que nunca dorme, né? Eu já tinha apresentado ali um pôster, uns artigos, estava ali, né, esperando terminar, querendo ir para o hotel, já descansar. Eu olho, dou uma olhada para a esquerda, assim, vejo o Zandona lá no meio do pátio, com, sabe, um monte de pôster debaixo do braço, pegando, assim, vamos, tem que pegar isso aqui, tem que pegar isso aqui, que eu tenho que levar para os meus alunos, tal. Eu fiquei olhando, gente, eu comecei meu mestrado outro dia. Esse cara tem 2 pós-doutorados, está aqui catando pôster, né? É mais do que nunca, né? A palavra convence e o exemplo arrasta, na é verdade? E, só para vocês entenderem assim, a pessoa que é, e a preocupação dele de voltar para Belo Horizonte, né? Trazendo aqueles pôsteres dos alunos que ali não puderam estar, para mostrar que foi apresentado, para expor nas mostras posteriores da FUMEC, inclusive, né, que tem aquelas periódicos, né, o PROPIC mesmo, os programas de iniciação científica e tal. Então, assim, isso é só uma pitada do que é o professor Sérgio e como ele é querido por nós todos os alunos aqui. Mentira, professor? O Bruno deu uma travada. Travou um pouquinho no final. Travou um pouquinho? Mas eu escutei tudo. Eu estou vendo tantas pessoas que são amigas aqui entrando na live e eu gostaria de agradecer a presença de queridos alunos, ex-alunos. Os meus orientandos entraram na live porque eu já falei com eles, se eles não entrassem, eles iam ser reprovados. Então, assim, mas essa situação que você contou aí, Bruno, ela se repete nos Compeds. Para quem não conhece o Comped hoje é uma organização, né, que reúne professores, mestres, mestrandos, graduandos, graduados do país inteiro. E antes do Comped a gente não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje, né, de em 3, 4 eventos que acontecem anualmente, a gente conhecer tantas pessoas bacanas e Brasil afora, né? Então o Comped nos traz essa oportunidade. E a questão dos pôsteres, né, que são reservados, em especial aos alunos da graduação, também eles abrem a possibilidade dos mestres, mestrandos, até doutorandos participarem. E é o primeiro passo para o aluno da graduação, ele muitas vezes conhecer a pesquisa, o que é pesquisa, e ter um trabalho publicado no evento, que é o maior evento hoje nacional do direito, e um dos maiores internacionais também. Sim. Então, quando o aluno da graduação ele toma pé disso, principalmente quando vai apresentar o pôster, e nós temos casos desses na FUMEC, de alunos que já estão indo para o 3º, 4º Comped, ainda na graduação,
E ele toma um contato com aquele público, né, de todo lugar no Brasil. Ele está ali apresentando o pôster dele, do lado tem um stand com um paulista, do outro lado tem um carioca, do outro lado tem um pernambucano. Aí o nível é outro, sabe? Aí a pessoa fica entusiasmada, quer participar sempre, quer... E a história que você contou aí de pregar os posters, depois trazer os posters de volta, né? De fato é um sacrifício, viu? Carregar pôster dentro do avião É, né? A Letícia que está aí na live também, ela que me aguenta, né? Que me ajuda a carregar os posters. E tem uma turma também enorme, você, o Felipe, o Adriano, que eu vi entrando aí, a Camila, Jéssica, até me perdoe se eu deixei de falar alguém, mas tem o Darras também, ó, o Darras está aí ó, que no live. bacana. Essa turma toda já participou de Comped com a gente e sabe como é que é essa situação aí, né? Um dos diferenciais até que eu procuro trazer para a nossa instituição, a FUMEC, é exatamente isso, esse acompanhamento mais de perto, tanto do aluno da graduação quanto do aluno do mestrado, fazendo essa integração que é um ponto importante da CAPES. Né? Para quem não conhece, a CAPES é o órgão do MEC que fiscaliza, né, e dá nota para os programas, né, de pós-graduação. É importante a gente fazer uma diferenciação também, né, porque quando a gente fala em pós-graduação, existem tipos de pós-graduação. Né? Nós temos a Sim. especialização é uma pós-graduação lato sensu, e que também tem fiscalidade pelo MEC. Né? Agora, a CAPES ela fiscaliza a pós-graduação stricto sensu. Né? A pós-graduação stricto sensu é o nível do mestrado e do doutorado. Né? E uma especialização, normalmente, hoje os cursos, as pessoas fazem especialização em 1 ano e meio. Normalmente, quase todos os cursos acontecem em 1 ano e meio. E o mestrado em 2 anos, 24 meses, e o doutorado em 4 anos. Claro, né, que Nós tem vamos. cursos que podem ser... o mestrando, o doutorando podem encurtar, não precisa cumprir os 2 anos, não precisa cumprir os 4 anos. Né? Sim. Mas A deixa eu saber de você Karina, um negócio. A Karina entrou também? Bacana. Professor, vamos lá começar a tirar algumas informações aqui que poucos aqui sabem. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? Como é que o Sérgio se tornou aí o pesquisador, o pós-doutor e hoje coordenador de um programa de pós-graduação em stricto sensu. Como é que foi essa jornada? Porque as pessoas imaginam, muitas vezes, que aquele que cursa uma pós-graduação em stricto sensu é talvez um abastado, né, cheio de contatos, em berço de ouro, e talvez, acho que a história do senhor é um pouco diferente e mostra um caminho de muita luta, não é verdade? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e acadêmica até chegar. Bruno, algo até eu acho que serve como um incentivo principalmente para os alunos aí da graduação, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e na época da faculdade eu costumo falar isso dentro de sala também. Eu saí da faculdade de tão tímido que eu era, sem conseguir fazer uma pergunta ao professor, né? Sem conseguir levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor. Só que na minha graduação eu sempre gostei muito de estudar e na dificuldade de um colega ou outro, eu sentava e sempre explicava para o colega, né, na dificuldade a matéria. Né? Então, ali eu acho que nasceu a ideia, né, ou pelo menos a projeção para o magistério. Né? Mas eu formei, se você chegasse para mim e falasse assim, Zandona, você vai ser professor, eu falasse, Bruno, sai, larga disso, eu não consigo nem levantar a mão para responder uma pergunta para fazer uma pergunta para um professor, quanto mais ir para frente de uma sala de aula dar aula. Né? Mas você vê, aí eu, como sempre gostei de estudar, comecei a fazer a especialização, fiz minha primeira especialização, e aí tomei gosto pela coisa. Né? Aí eu tentei fazer uma prova de mestrado e não passei.
E aí eu fiquei todo desiludido, eu falei, nossa, agora não, esse negócio não é para mim, não vou tentar mais. Aí eu falei assim, vou continuar nesse negócio de especialização mesmo. Aí fui fazer minha segunda especialização. Segunda, aí quando eu estava na minha terceira especialização, já pensando na quarta especialização, aí um professor meu, o João, que é até coordenador do IEC, ele virou, né, junto com outro grande amigo meu, né, irmão também, parceiro, que é o, que é o Fabrício Veiga, professor Fabrício Veiga, Professor da os Universidade de dois me Jaúna. incentivaram. O Fabrício já estava fazendo mestrado, os dois me incentivaram. Os Andorra, você tem que fazer mestrado, você gosta de explicar a matéria e tal. Aí eu falei assim, então vou tentar esse negócio. Aí, mas só que na época, né? Na época eu tinha acabado de casar e tinha vendido carro, pagando financiamento caro, eu não tinha a menor condição de pagar um mestrado, né? Por isso que eu falo que às vezes as pessoas dizem, nossa, eu não vou fazer esse negócio porque eu não dou conta, não tem como pagar, né? Aí eu pensei assim, gente, quer saber de uma coisa? É um sonho, passou a ser um sonho meu dar aula, participar e crescer, né? Continuar estudando e batalhando. Eu vou tentar esse negócio, né? Vou tentar e vou estudar e vou fazer essa prova. Se eu não passar, não tem problema nenhum, né? Porque eu não vou ter problema para pagar, né? Se eu não passar. Se eu passar, aí eu vejo o que eu tenho que fazer. Aí eu fiz a prova. Fiz a prova sem conhecer ninguém, sem conhecer professor nenhum, sem pedir nada a ninguém, né? Fui lá, bolei um projeto, apresentei. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a prova, sem conhecer os professores, fui para entrevista. Eu lembro até hoje que a primeira candidata, e aí eu cheguei na prova oral. Eu lembro que a primeira candidata que saiu, que estava concorrendo comigo, né, que saiu da sala de exame, né, para a prova oral, ela saiu chorando, né, de é, do drama que era o negócio, né? Saiu da sala Uhum. chorando. E eu era um dos últimos a ser entrevistado. Eu falei assim, nossa senhora, tô perdido, meu Deus do céu. Aí eu fui e entrei e os professores que me arguíram é, gostaram do meu projeto, gostaram da minha prova, né? E eu tinha estudado muito na época para fazer a prova. E aí saiu o resultado. Quando saiu esse resultado, modéstia à parte, tirei primeiro lugar. E aí eu Olha, tô lá, né? Quando eu tirei, eu passei, eu falei, putz, agora eu tô lascado, porque como é que eu vou pagar esse trem, né? Aí comecei a olhar banco para pegar empréstimo. Nem carro para vender eu tinha, porque já tinha vendido o carro. Aí eu peguei e, do nada, o pessoal da secretaria me ligou. Zandona, você não vai vir aqui, não? Eu falei assim, vou, calma, eu tô tentando arrumar dinheiro para pagar esse trem. Aí eles falaram assim, não, você ganhou uma bolsa, Su. Você passou e na posição que você passou, você ganhou uma bolsa. Na época, era a bolsa CAPS 1, que é a melhor bolsa que tem. É a bolsa que, além de você não ter que pagar o curso, você ainda recebia, né? Tem essa bolsa até hoje, né? isso. Em alguns programas. Então, aí eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Então aí que eu dou esse exemplo, por quê? Porque se eu tivesse ficado parado, quieto, esperando, falar, não dou conta de pagar, eu não estaria aqui hoje, não estaria dando aula no mestrado hoje, não teria feito mestrado, não teria feito doutorado. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é saiam da inércia, né? É um problema por vez. O primeiro problema é passar, né? Aí depois as coisas vão acontecendo, né? É um passo por vez, né? Não deixe algo que pode te atrapalhar lá no futuro te impedir de você caminhar aqui hoje. E a pesquisa científica tem muito a ver com isso, né? As pessoas elas têm que tem algumas pessoas, alguns profissionais que falam assim, nossa, eu quero movimentar, eu quero fazer, eu quero voltar a estudar, mas aí fala, mas tem um porém X, um porém Y. Elimina esses poréns da vida de vocês e vão batalhar, vão fazer o curso aí. Esses cursos, gente, você entra dentro de uma sala de aula, você passa a ter uma sensação que tem muito tempo que você não tem. É a sensação que a criança tem, porque a criança ela está aprendendo tudo. Então, para ela, tudo é novidade. A gente chega numa idade da nossa vida que a gente para de receber novidades na nossa vida. Aí a vida fica estática. A gente tem que fazer diferente, tem que movimentar mesmo. Né? Fazer com que você passe a voltar ter aquela sensação de quando você era criança, de ver a novidade. E a novidade é o quê? Você entrar dentro de uma sala de aula, no mestrado ou no doutorado, e aí ter discussões maravilhosas, professores
conectando assuntos que você nunca imaginou dentro do direito, né? Isso é uma verdade. Debates assim, magníficos, né? Nós temos várias referências, né? Eu não quero ser injusto com ninguém, todos os nossos professores são fantásticos, mas você tem, por exemplo, um Gamboge de filosofia que é maravilhoso. Foi meu orientador. Foi inclusive seu orientador, participamos juntos da sua banca, de Sim, entrada sim. E depois de seleção. O Gamboge ele consegue fazer uma filosofia completamente, né, extraordinária, ele emenda lá. O Gamboge, para quem não conhece, ele é desembargador no Tribunal de Justiça, então ele pega assuntos, né, que são polêmicos no tribunal e traz para a filosofia, cria um debate dentro da sala, então não fica aquela coisa maçante da filosofia, conceitual. Ele não, ele transforma isso, né? Nós temos outros colegas também, o André Cordeiro Leal, que é filho do professor Zemiro, eu fiz estágio de docência com o professor Zemiro, são duas pessoas que eu admiro demais. Os grandes responsáveis por eu ter ido para o programa, né? O André chega para dar uma aula, a pessoa sai da aula esgotada, né? Eu costumava dizer que ele passa. Eu costumava dizer que eu também. Eu fiz as duas disciplinas que ele oferta lá no mestrado. Eu costumava dizer que, não raras vezes, eu saí e tive que tomar um analgésico mesmo, porque assim, estava assim, fisicamente esgotado das discussões. Não é retórica, não. Isso é uma verdade mesmo, sabe? E esse espaço da crítica do mestrado é muito bom. O professor, vamos tentar aqui começar estabelecer algumas premissas, né? Você até começou a falar disso, sobre a pós-graduação lato sensu e tal, e algumas expressões, né, em especial, que talvez seja um pouco novidade para aqueles que estão iniciando ou pretendendo iniciar um mestrado, que é o tal da área de concentração, linha de pesquisa. Você consegue explicar para a gente o que é uma área de concentração, o que é uma linha de pesquisa, como é que funciona isso, como é que se dá, por exemplo, a aderência, né, a pertinência da produção dos alunos, né, dos discentes, nessas áreas de concentração e nessas linhas de pesquisa, porque eu acho que é importante para aquele que pretende fazer um curso de mestrado, né, entender como funciona a pós-graduação stricto sensu. Todo programa, ele tem uma área, né, e essa área ela é dividida em linhas de pesquisa, né, e as linhas de pesquisa são linhas específicas do direito, né. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo da própria FUMEC, né. A FUMEC, a área, o nome da área é Instituições Sociais, Direito e Democracia. E nós temos duas linhas de pesquisa. Uma linha de direito privado e uma linha de direito público. Os professores do programa, que são 14, eles são divididos entre as duas linhas. E aí, quando você vai fazer uma prova para entrar num programa, né, os outros mestrados e doutorados das outras instituições funcionam de forma muito similar, porque isso tudo tem regramento específico da CAPES, né, que é o órgão que fiscaliza. Então, quando você vai fazer a prova de seleção, você escolhe uma linha, né, e aí você passando, você entrou naquela linha, você vai ter que fazer aquelas disciplinas daquela linha, todas direcionadas para a temática que você já idealizou antes de entrar no mestrado ou no doutorado, né? Surgem algumas dúvidas, por exemplo, qual linha escolher, né? Público ou privado? E em termos de temática também, né? Quais são as temáticas que eu posso desenvolver numa linha ou numa outra linha, né? Nós temos, na FUMEC, Direito Público e Privado, são linhas mais abertas, então elas admitem trabalharmos, por exemplo, direito minerário, direito ambiental, direito processual civil, né? Direito penal, direito processual penal. Na linha de direito privado, a gente tem as opções lá, até mesmo de direito do trabalho, né? Nós temos professores que têm aptidão para orientar nessas linhas todas, né? Os programas de pós-graduação, eles funcionam assim. Tem programas que têm linhas mais específicas. Tem um programa que tem linha específica de ambiental, né? Aí ele não tem outra alternativa. Você não pode chegar lá e falar assim, eu quero escrever sobre penal. A não ser que você vincule, né?
penal com ambiental. No nosso caso, isso é mais aberto, né? E é Foi uma bom que se opção que a diga gente também, fez. e é bom que se diga também, né, professor, que as áreas de concentração e as linhas de pesquisa, às vezes a pessoa imagina assim, eu quero fazer mestrado em Direito Civil. Você não vai encontrar uma linha de pesquisa assim, tão específica de Direito Civil. Não, Se você for entrar para ler o regramento do programa, você vai entender que cada programa tem uma interface própria, uma discussão própria, assim como a FUMEC tem, as outras instituições também têm. Então, assim, foi-se o tempo em que a CAPES autorizava linhas assim, tão assim, estanques, vamos dizer assim. Acho que a CAPES está predominando, autorizar, inclusive, programas que tenham essa capacidade de funcionar até de modo interdisciplinar, pluridisciplinar, né? que é o objetivo do mestrado, né, do PPGD da FUMEC, que é fazer a integração entre a linha de direito público com direito privado. Porque hoje, se você for analisar bem, a maioria das temáticas, elas têm uma interlocução entre as duas Sim. linhas. E isso é o objetivo, inclusive, da nossa área, né? Se vocês entrarem lá no site da FUMEC, na página do PPGD, vocês vão ver isso lá escrito. É uma dica até que eu dou, viu, gente? Quem for fazer a prova, né, em qualquer programa, em especial na Universidade FUMEC, entrar na página do programa e ler, né, o que está na área, o que está em cada linha, né, para procurar entender. Porque uma dica também em relação aos candidatos, né, não é raro se pedir ao candidato como uma questão, para o candidato conectar a proposta dele de dissertação, a proposta dele de tese, com a linha do programa. Né? Então, uma boa dica aí é fazer essa leitura no site das instituições. Né? E outra dúvida que sempre aparece, né, Bruno, sempre me perguntam isso, é o seguinte, poxa, eu fiz um mestrado em Direito Público, eu posso dar aula de Direito Civil? É verdade. Será que pode? Pode. As instituições elas precisam de um número de professores mestres, um número de professores doutores, e o que o MEC exige é o quantitativo. Né? A questão do que está escrito no seu diploma de mestre ou diploma de doutor não vai fazer tanta diferença em si na hora do seu magistério. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Né? Quando eu entrei na FUMEC, para dar aula de processo, convidado pelo meu querido amigo Rodrigo Suzana e pela professora Silvana Lobo. E um beijo, inclusive, para a professora Silvana Lobo. Aí, na primeira reunião que eu participei, né, do pleno dos professores, a professora Silvana Lobo virou e falou assim, que é a coordenadora do curso, né, e atual coordenadora do curso também, ela virou e falou assim, eu estou com uma situação aqui, gente, porque eu não tenho professor de metodologia. E aí eu dou oportunidade para qualquer um de vocês dar aula na área. Aí eu fiquei quieto, né? Meu primeiro dia na instituição, eu ia falar alguma coisa, fiquei quieto. Aí ela falou assim, gente, estou dando oportunidade, não é possível que eu vou ter que pegar um professor de metodologia de outro curso, né, que não tem nada a ver com direito. Aí insistiu. Na hora que ela falou a terceira vez, todo mundo ficou calado, eu falei assim, e eu não dava aula de metodologia, eu peguei e falei assim, gente, isso aconteceu há 11 anos atrás na FUMEC. Eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou encarar esse trem. Aí eu peguei, levantei a mão e falei assim, professora Silvana, eu topo encarar esse desafio. E TCC atendimento de aluno, para alguns sempre foi assim, um desafio, né? Então, eu assumi lá o TCC na graduação, assumi a metodologia, um tempo depois virei coordenador do núcleo de TCC, e com o tempo até transformei o TCC lá em TCC eletrônico, com a economia de papel, com a questão ecológica, né? Facilidade para os alunos, facilidade para os professores. Eu acredito até que fiz mais meu nome, se eu cheguei a fazer meu nome alguma vez nessa vida, mais com a metodologia do que tanto com o processo. E você vê, eu entrei na instituição para dar aula de processo. Né? E eu não tenho, o meu mestrado, o meu doutorado são em processo. Estou lá eu até hoje dando aula de metodologia. Né?
E influenciando pessoas, né? Então, como assim, esse aqui. Para você ver que você não tem que ter essa preocupação. E outra coisa, Sim. cavalo arriado, muitas vezes passa só uma vez na sua vida, gente. Vocês têm que entender isso. Eu fiz mestrado em processo, eu quero dar aula só de processo. Às vezes surge um convite para você dar aula de civil na instituição, né? O que você tem que fazer? Assumir. Porque é muito mais fácil você, depois, dentro da própria instituição, migrar para uma disciplina que você quer, de fato, dar aula, do que você, de fato, esperar uma oportunidade, né? Então, isso tudo aí tá ligado, né? Então, assim, cavalo arriado, às vezes só passa um momento na sua vida, né? Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que entrou aqui. Nós estamos com quase 40, por volta de 40 aqui, Felipe espectadores na Castor, nossa Camila. Live. Professor Rogério Borba, Camila, estão assistindo a nossa live. Viviane Gares, agradecer a presença de todos vocês. E você começou a falar de metodologia, o pessoal começou aqui, ó, comentar, Zandona Thundercats, Zandona Sem Limites. Isso é porque eu gosto muito de fazer correlação. Eu no TCC eu coloco lá o KK, né? KK1, KK2, KK3. Aí eu falo assim, KK por quê? Porque metodologia tem muito detalhezinho chatinho, né? Mas a gente tem que seguir, porque tem que ter padrão. Tudo tem que ter padrão. Né? Se não tiver padrão, cada um faz o negócio do jeito que quer e fica o negócio fica até difícil de ler. Então eu faço os exercícios todos, né? Como se fosse o KK. E o que é o KK? O Karate Kid, né? Que é exatamente a história do Karate Kid. Que era o Miyagi, né? Ensinando o Daniel San a lutar, né? Ele colocava o Daniel San para pintar cerca, para lavar carro, para pendurar e tirar casaco. Na verdade, e o Daniel San bravo com aquilo, né? Sem entender. E o meu aluno também bravo fazendo os KK, né? Até que ele percebe, né? O Daniel San percebe que o mestre Miyagi estava se preparando, ele era para a luta. E a nossa luta aqui é a banca, é o TCC e a banca, né? Então, se o aluno faz os KKs, né, que é os Karate Kid, alguns, né, não entendiam antes. Aí, quando eu faço a correlação, fica muito mais fácil entender, né, que eu estou preparando ele para a luta, que é o momento TCC e defesa. E o negócio da visão Thundercat aí, que eu sempre falo também que é visão além do alcance, que eu acho que é muito legal isso, principalmente para nós mineiros, né? Quando eu falo nós mineiros, é quem vive aqui em Minas Gerais, em geral. Nós somos meio bobo. Principalmente porque a gente é cercado de montanha, né? Então, a gente tem costume de enxergar só a montanha. A gente tem que enxergar, aprender a enxergar além da montanha, né? Então, isso que eu chamo de visão além do alcance, no sentido positivo. O que é visão além do alcance? Eu vou entrar numa faculdade de Direito, igual a Universidade FUMEC, né, o curso de Direito, vou fazer, e desde o meu primeiro período, eu vou focar naquilo que eu quero. Se eu quero dar aula, eu já vou focar em pesquisa, em produção científica, já vou procurar o Zandona ou qualquer outro professor para mandar artigo para periódico, para escrever para livro, para participar de evento, ir para o Comped junto. Ah, professor, mas eu estou só no meu primeiro período. Não importa, é o momento certo de começar, né? E também não é um desprestígio para quem está no 10º e despertou para isso só agora, né? Pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Eu fui despertar para isso, Bruno, só depois que eu formei. Na época que eu fiz graduação, não tinha isso. O professor incentivava o aluno para pesquisa, incentivava o aluno para congresso, para publicação. Nada disso. A minha graduação foi a mesma coisa também. Então assim, e o aluno, quando não tem incentivo, muitas vezes, ele tende a ficar acomodado. Então, é importantíssimo, pessoal, ter iniciativa na vida. Um dos principais diferenciais de qualquer profissional é ter iniciativa. Você está vendo um negócio parado ali, corre atrás, pega para fazer. Né? Tinha que ser regra, isso tinha que ser regra. Né? E, infelizmente, no mundo que a gente vive, isso é exceção. Por isso que a pessoa que tem iniciativa está com a faca e o queijo na mão. Né? Então, assim, por isso que eu falo, alunos, né, quando entrar numa instituição, já foca, né? E ainda que não seja o seu objetivo da aula, lembra que eu falei que eu não consegui levantar a mão para fazer uma pergunta para o professor? Na graduação, você fala assim, vai ser professor no futuro. Eu falo que você está ficando louco, você qualquer coisa menos professor. E olha onde que eu estou hoje, onde eu me sinto realizado hoje. Né? Eu considero os meus alunos, né, amigos, parceiros, né, e considero todos como filhos também. Né?
seguindo aí até o que a professora Silvana Lobo fala muito, né? Que ela considera os alunos dela os filhos. E eu também considero os meus alunos os filhos. E atendo todo mundo, Bruno, de madrugada, de dia, na hora do almoço. Na hora do almoço eu estou com o celular na mão respondendo, almoçando e respondendo. Isso é sua testemunha. Isso é sua testemunha mesmo, viu? Professor Olha Rashid, aqui, professor. O professor Rashid, outro dia, estava fazendo uma live e ele falou assim, não, o Zandoni, eu não fui orientador dele, quem foi orientador foi o César. E o Rashid estava no final, para defender o trabalho dele, ele me ligou umas 2 vezes de madrugada, né? E eu conversei com ele de madrugada, explicando o Rashid, mexe aqui, mexe ali, e falando com ele. Outro dia ele falou, lembrou disso na live, nem na live que ele fez, eu nem lembrava disso. Né? Por isso que o pessoal fala que o Zandoni é doido, né? Porque mas aqui, o pessoal está querendo te apertar aqui, ó. Tem uma pergunta polêmica para você aqui, viu? Tá achando que mandaram essa aqui à tarde, você, ó, vou ter que mandar essa aqui pro Zandona. Zandona, falando sério, mandando a real, existe pechada na seleção de mestrado e doutorado? Olha, na FUMEC eu posso garantir que não. Posso garantir que não, porque eu construí a minha vida sem pedir nada a ninguém, sem dever nada a ninguém, só estudando, batalhando. Então, eu posso dizer isso também em relação aos coordenadores anteriores que passaram pelo programa, né? Que foi o primeiro Murta, né? Que foi o primeiro coordenador do programa, professor Murta, depois foi a professora Maria Tereza, depois o professor César, todos os 3 excelentes professores, pessoas seríssimas. Extremamente rigorosos. Extremamente rigorosos. Eu não poderia fazer diferente, diante até da minha trajetória, né? Então, em relação à FUMEC, eu digo que o processo é muito legítimo. É só pegar o edital, ler o edital e estudar de acordo com o que está lá no edital, que a chance é enorme de conseguir sucesso na seleção. Sem ter que pedir nada a ninguém, professor, sem ter que dever nada a ninguém, né? Agora, em relação aos outros programas, aí eu já não posso dizer, né? Eu posso dizer com relação àquilo que eu passei, né? A minha formação, tudo que eu fiz foi estudando e batalhando mesmo, que é o conselho que eu dou para todo mundo, né? A pessoa depender de puxar saco do outro, de ter que depender de ficar pedindo essas coisas, é muito ruim isso para a pessoa, né? Isso não traz mérito nenhum. O mérito vem do sacrifício, Bruno, entendeu? O mérito vem quando você batalha, estuda, e aí você tem o retorno disso. Aí fica uma vitória saborosa, né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho, e o senhor me corrija se eu estiver errado. Eu estava falando sobre preparação para uma seleção de mestrado. Às vezes as pessoas têm a impressão de que uma seleção de mestrado ou doutorado é um concurso de erudição. Ou seja, vai passar aquele que sabe mais. Assim, é óbvio que toda cultura jurídica acumulada é um diferencial. Aliás, toda cultura acumulada é um diferencial. Agora, as pessoas precisam compreender que uma seleção de um mestrado, um doutorado, ela tem um edital, que tem obras indicadas dentro daquele edital, para um programa que tem uma área de concentração muito específica, linhas de pesquisa para as quais você ingressa, certo? Tem professores produzindo sobre determinadas temáticas, e você está apresentando ali o projeto de pesquisa. Então, assim, acho que tentar imaginar ou fazer uma correlação entre as obras que estão nos editais disponíveis, o que está sendo pesquisado naquele programa, sobre a área de concentração, sobre a linha de pesquisa, o que os professores estão escrevendo, publicando, né, e o seu projeto de pesquisa. Eu acho que se você estabelecer uma estratégia de estudo e de preparação com essas premissas, penso eu, me corrija se eu estiver errado, professor, acho que não tem como dar errado. Não, de fato, você tem razão. É lógico que o ideal, Bruno, é que a pessoa chegue com uma certa maturidade para fazer o mestrado. Sim. Qualquer curso que você vai fazer, quanto mais maduro você for fazer, melhor você vai fazer o curso. Eu, se fosse fazer hoje o curso de Direito novamente, eu ia fazer com uma cabeça muito mais diferente, né, do que eu fiz na época que eu fiz, né, com a idade que eu tinha. Mas isso não é empecilho, pelo contrário, né? Às vezes o positivo é o gás que às vezes a pessoa mais nova tem, né?
de estudar, de virar uma semana inteira de virando noite, estudando, e para cumprir aqueles créditos. O mestrado da FUMEC, em especial, que eu tenho acompanhado já há um bom tempo, nós temos assim, um número bom, muito bom, de alunos que saem da graduação da FUMEC e vão direto para o mestrado da FUMEC. E são assim, alunos que já eram especiais na época da graduação. E eles chegam e arrebentam, né? E muitas vezes dando show, dando baile, e muita gente né, que tem cabelos brancos como nós, né? É verdade. Então, assim, e eu fico muito feliz com isso quando eu vejo um aluno que está na graduação e fala assim, pessoa, eu quero fazer mestrado, eu vou fazer mestrado. Eu falo assim, ótimo, vamos fazer junto. Aliás, vamos fazer um gancho já com a próxima pergunta aqui, que também chegou. As pessoas perguntam assim, olha, eu não tenho nenhuma publicação, mas eu morro de vontade de fazer um mestrado. E aí, me inscrevo ou não? Ter publicação não é requisito para você fazer inscrição e você entrar no mestrado, né? Às vezes o caminho para você ter a publicação vai ser exatamente o mestrado. Porque quando você entra no mestrado, dentro do mestrado, muitas vezes, que você vai aprender a pesquisar, né? Por isso que é difícil, por exemplo, a pessoa fazer doutorado direto. Por que é difícil a pessoa fazer doutorado direto? Porque quando você vai fazer o doutorado, já pressupõe que você sabe pesquisar, que você sabe o que é uma pesquisa, sabe o tipo de pesquisa, né? Sabe redigir, sabe fazer uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, umas referências. Então, não pode chegar no doutorado sem saber o que é marco teórico, né, professor? Não pode chegar no doutorado sem saber o que é marco teórico, né? Eu comentei isso com o Bruno porque eu tive um concorrente no exame de seleção que eu fiz, ele estava tentando o doutorado e não sabia nem o que era marco teórico, né? Então, o que acontece? Vai ser castigado pelos professores. Em que lugar que ele ficou, professor? Ficou em último. Você vê como é legítimo o processo, né? Então, assim, a banca percebeu que um camarada que vai fazer doutorado não sabe o que é marco teórico. Os meus alunos de graduação sabem o que é marco teórico. Lugar? No doutorado? É. No doutorado o povo ficou doido, me passou em primeiro lugar também. Né? Tá vendo? Esse professor é muito sem limite. Mas, de novo, porque eu batalhei e estudei muito, viu, gente? Não foi por pechado, não foi por nada, não. Né? Se tiver que mandar qualquer um a merda, né? Eu mando, não tem dessa história, não. Né? Eu sou amigo de todo mundo, nunca tive que mandar ninguém a merda, mas se algum pedir precisar, né? Se precisar. Não tem rabo amarrado com ninguém. Né? E eu acho que a independência de qualquer profissional, de qualquer professor, dentro de sala de aula, tem que ser isso, tem que ser nesse nível. Né? Qualquer profissão que você escolher, a primeira coisa que você tem que ser é independente. Né? Você vai ser um juiz, você tem que ser um juiz independente. Você vai ser um advogado, você tem que ser um advogado independente. Você vai ser um professor, que é uma carreira, né? Você tem que ser independente. Até a história que a gente escuta muito, né? Os alunos até brincam também com a gente. Falam assim, professor, o senhor só dá aula ou o senhor tem alguma profissão? Outra profissão. Então, assim, a gente tem que passar por isso tudo. Né? De novo, reforçando que uma vitória desta forma, né, é uma vitória que dá muito mais prazer. Né? Então, quem está aí pensando em fazer a seleção, seja do mestrado, seja do doutorado no futuro, não deixe nada travar esse sonho seu. Né? Ainda que um outro candidato fale assim, não, um concorrente seu fala assim, não, lá só entra se tiver alguma coisa publicada. Não acredite, tá? Esse candidato seu está tentando te derrubar no discurso, tá? Está tentando te desestabilizar, né? Desestabilizar, exatamente. Então, você vai construir muitas vezes essa trajetória de publicação exatamente dentro do mestrado. E é muito prazeroso, Bruno, você sabe disso, porque você já passou por isso várias vezes. É muito prazeroso você pegar e receber a notícia de que um texto seu vai ser publicado. Né? É verdade. É como se estivesse nascendo um filho seu. Né? É verdade. Você tem uma obra, você entrega essa obra para alguém, isso é um cartão de visita. Né? Então, você está advogando, você vai fazer um mestrado, você tem uma publicação, é um cartão de visita que você pode entregar para alguém. Isso tudo entra para o currículo do seu escritório, entra para o currículo, o seu currículo. Né? E é o negócio da história do cavalo arriado. Né? Você está aqui fazendo um mestrado, advogando muitas vezes, ou magistrado, exercendo a magistratura, de repente, do nada,
aparece uma oportunidade de você dar aula. Você já tem o mestrado, ou você está fazendo o mestrado. A primeira coisa que eles vão te perguntar é se você tem um mestrado ou está fazendo um mestrado. Daí aquela história lá, tem que ser de uma área específica? Não, né? Você tem que estar fazendo mestrado ou tendo feito mestrado. Que é isso que eles vão te perguntar para dar aula, né? Para você exercer o magistério. E uma coisa bacana que o senhor falou aqui agora, sobre a autonomia, né? Sobre, o profissional tem que ter autonomia, o advogado, o professor tem que ter autonomia. A gente tem que falar também que o aluno precisa ter autonomia. E existe um perfil, ou pelo menos desejável, do aluno de mestrado. O aluno de mestrado, o aluno da pós-graduação estricto sensu, ele tem que entender que ele tem que ir atrás das oportunidades, atrás do conhecimento. Até já fazendo aqui um gancho com a próxima pergunta. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma aula de uma graduação, de uma pós-graduação lato sensu, para uma aula de um mestrado, um doutorado? De que maneira essa autonomia do aluno interfere? Só antes de eu passar a palavra para o senhor, professor, só agradecer aqui a presença do professor Rodrigo Suzana, que está assistindo a nossa live também. A Viviane queria fazer uma pergunta. Pode mandar, Viviane, vai ser um prazer a gente encaminhar aqui. Rodrigão, um abração a você, amigo. Você é responsável por estar nesse negócio. Paulo Márcio também, acabou de entrar aqui. Agradecer a presença de todos. Tem vários orientandos meus aqui, o Marcos. Desorientandos, no caso. Desorientandos. Marquinhos Vale, o Arthur está aí, o Arthur Melo, Pedro, Camila, Felipe Castor, grande amigo. O pessoal, meu grande amigo, aqui, Borba, né? O Borba é um cara sensacional. Rogério Borba. É um dos caras que mais entende periódicos no Brasil e no mundo, né? Eu tenho a honra de me considerar amigo dele. Né? Já participou de banca na FUMEC, vai participar da banca da Laís agora. O professor Bernardo Câmara, Felipe Galego. Um abraço para os colegas que aí estão, os pessoal, ex-alunos. Aqueles que quiserem mandar pergunta, podem mandar aqui por esse ícone da interrogação que está do lado aqui enfim, do campo ali para digitar a mensagem. Obrigado pela presença, Neide, querida, grande aluna da graduação. O professor Cazen está aí também, ó. Uma honra, professor Cazen. Cristina, Rafael Andrade, bacana, viu? Mariana Bastos, Marina. Nós estamos começando a websérie com um público bacana aqui, todo mundo participando. Galegão tá aí também, ó, Felipe Galego. Tá, ó. Felipe Galego não faz. Um abraço pro Max Vale. O Max Vale é um querido mestrando da FUMEC, é juiz, um dos maiores nomes da magistratura mineira. Tem a honra de tê-lo lá no mestrado, né? Eu costumo falar com o Márcio que a gente aprende mais com ele do que com a gente, né? Pessoa raríssima, peça fina. Professor. Os professores que estão acompanhando, os colegas. Gris, minha orientanda da graduação. Lucas, monitor da graduação. Rafa Medeiros. A galera toda aí, mandando um abraço para todos os meus orientandos, viu, gente? Laizinha que vai defender semana que vem. Agora, semana que vem. Michele vai apresentar a qualificação. Guilherme Abras, defender. Está defendendo semana que vem. Segunda-feira dele, Guilherme. Te respondendo, Bruno, a pergunta que você fez, é muito interessante isso, a diferença da graduação para pós-graduação. Na graduação, qual que é o nosso objetivo em relação ao aluno? Construir o conhecimento. Na pós-graduação, e aí vai o nível, né, seja especialização ou a estrito sensu, o objetivo é o contrário, é desconstruir, né? Pegar aquele conhecimento que foi construído lá na graduação e começar a misturar, né? Colocar as polêmicas e desconstruir aquilo, né? E examinando legislação, examinando doutrina, vendo as inconsistências, né? Então é uma oportunidade que a gente tem que a gente não tem na graduação. Por que a gente não tem na graduação tanto essa oportunidade? Porque se a gente começa na graduação desconstruindo a cabeça do aluno,
nem o conhecimento ele vai ter. Então, primeiro a gente tem que construir algo para depois, no outro nível, né, que é no nível da pós-graduação, fazer o diferente, que é desconstruir e reconstruir. Né? Reconstruir fazendo links com o Estado Democrático de Direito, com o processo constitucional. Né? Por isso que eu falo tanto do André. O André Cordeiro Leal, filho do professor Zemiro, ambos têm uma linha, né? Uma teoria criada pelo professor Zemiro, que é a teoria neo-institucionalista. E o objetivo da teoria neo-institucionalista é exatamente testificar, né? Verificar. Né? Uma matriz popperiana, né? Muito forte. Exatamente. Então, a gente saber se, de fato, o que a gente está aí todo dia fazendo, de forma repetitiva, será que está certo? Né? Então, bacana da teoria neo-institucionalista é isso, é parar e falar assim, vamos examinar esse negócio aqui. Será que isso que eu estou fazendo todo dia aqui, de forma repetitiva, está certo? Né? Então, o objetivo é isso, na linha de Popper, né, da testificação. Então, o grande objetivo, a diferença é essa aí. Né? Estabelecer a crítica, essa postura crítica do aluno é indispensável na pós-graduação em stricto sensu. Acho que um grande motor da pesquisa acadêmica é a crítica. A gente não pode nunca esquecer disso. É o que eu falei, né, que é a novidade, que vem a novidade. A novidade é o quê? A desconstrução. Aí você chega numa sala de aula do mestrado, o professor vai e desconstrói algo que você fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu aprendi na graduação esse trem, e esse trem agora que eu estou percebendo que não era nada daquilo que eu sempre achei, que eu sempre pratiquei. Então, você passa a ter essa sensação diariamente a cada aula. E é isso que move a gente. É isso que faz a vida movimentar. Né? É isso que faz o magistrado que faz curso com a gente, o advogado que faz curso com a gente, passar a atuar de forma diferente, né? Nas carreiras. Né? O pessoal de cartório também, nós temos um público muito bacana de oficiais de cartório. Né? Alguns estão aí até no grupo acompanhando a gente, bacana. É uma turma muito legal também, sabe? Que é o direito notarial, né? É uma outra área também que a FUMEC procura desenvolver aí, né? Professor, o Felipe Castor está perguntando aqui, a gente já tocou nesse ponto, acho que a gente consegue voltar aqui rapidinho, só para contemplar a pergunta dele. Professor, como funciona a entrevista do mestrado e como se preparar para ela? A entrevista do mestrado primeiro, né, pegar o edital, ler o edital, qualquer concurso que você for fazer, você tem que pegar e ler o edital do início ao fim, prestar atenção nos detalhes. Né? Existe mais ou menos um padrão entre os programas, né, de como fazer a seleção. Então, o candidato primeiro faz uma prova de idioma, que eu já digo para vocês, não é nada de outro mundo não, viu, gente? Eu nunca fiz curso de idioma específico, né? O meu idioma é de escola, então, e eu sempre estudei escola pública. Então, tá lá a questão do inglês, do espanhol, do francês, você vai escolher um idioma. No caso específico da FUMEC, você vai receber uma prova, que é um texto, na língua que você optou, e aí tem 10 questões com alternativas, que ali pelo contexto do texto, você vai fazer e você tem que acertar o número X de questões para passar dessa primeira etapa. No caso da FUMEC, são 6 questões que pelo menos você tem que acertar. Depois, você tem a segunda etapa, que é a prova escrita, que agora, nesse momento de afastamento social, nós estamos fazendo de forma remota, nós vamos fazer de forma remota. Tal qual a gente vai fazer também de forma remota a primeira etapa, que é a prova de idioma. E aí, na prova escrita, você vai ter que responder a questão de acordo com a linha que você fez opção. E a linha está de acordo com o que está no edital. E no edital tem texto lá, o livro, que te indica que você vai ler. Por isso que eu digo para você, se você estudar, não tem erro. Não tem muita chance de dar erro. Né? Lê o texto que está indicado, e aí vai vir uma pergunta exatamente em cima do texto. Né? Algo que tem a ver com o texto. Essa é a segunda etapa. E aí tem a terceira e última etapa, que é a entrevista. E na entrevista, o que a gente tem que sempre perguntar, os professores perguntam para o aluno, é ver o perfil do aluno, né? Se ele de fato quer fazer um mestrado, se ele de fato quer fazer um doutorado, né? Quais são os objetivos dele, o que de fato veio no projeto, né? Qual que é o tema, o problema da proposta dele. E assim, não tem bicho de 7 cabeças, é um momento, inclusive, de troca de experiências. Né? Os professores da banca, eles
inclusive dão dicas, esse aqui, tenta pegar esse livro aqui que vai te ajudar muito no seu projeto, tem essa vertente aqui que eu não vi no seu projeto. Então, é mais uma conversa do que, de fato, uma prova oral, né? O pessoal fica com receio, principalmente dessa última etapa. Se você é arguído, não sei o quê. Não, é uma conversa, né? Todos os meus queridos alunos e ex-alunos que estão aí no mestrado, eles podem confirmar isso, né? Eu vou fazer uma confidência aqui. Eu, inclusive, que te arguí, né? Foi. O professor Zandona e o professor Gamboge estiveram tanto na minha seleção como na minha banca de defesa, nos 2 pontos, né? Ou seja, do primeiro ao último ato, eu tive o privilégio de ser acompanhado. E eu cheguei na minha entrevista assim, muito nervoso. Nossa, muito nervoso. E aí eu estava falando, tal, de repente, aí o Gamboge olha para mim e diz, pois é muito interessante tudo isso que você está falando, mas cadê o seu projeto? Por uma questão ali burocrática, o meu projeto tinha sido, estava ali debaixo de algumas folhas e não foi localizado. Aí o Zandona saiu ali, a Cláudia entrou, para quem não conhece a Cláudia é assim, um verdadeiro coração, braço, direito, esquerdo daqueles que cursam mestrado em Direito na FUMEC, uma grande amiga aqui. Bruno, só abrindo um parênteses aqui, um dos diferenciais da FUMEC, inclusive, é a turma que a gente tem lá, né? A turma que está isso é verdade. no suporte. A Claudinha é fantástica, a Claudinha ela pega o mestrando, atende o mestrando. Eu não tive isso, eu era recebido no programa que eu fiz mestrado. Olha, o professor Rogério falando que a Cláudia é sensacional. Eu era atendido no balcão, né, do programa lá. E não tinha nenhum coordenador, nem sabia o meu nome, né? As pessoas, alguns nem lembravam do meu nome. A FUMEC não tem isso, a gente sabe o nome de todo mundo, a gente tem um grupo de WhatsApp que reúne egressos, mestres pela FUMEC, os mestrandos, a gente tem uma interlocução muito forte. E aí nós temos uma sala lá que a gente atende os mestrandos, o mestrando senta, a gente conversa com o mestrando, né? Então, o mestrando se sente valorizado. Não só o mestrando, como os egressos também, os mestres pela FUMEC, quantas visitas que a gente recebe lá de mestres pela FUMEC, né? A pessoa se sente valorizada, que é o que deveria ser valer em todos os programas, né? E aí nós temos um suporte fantástico da Claudinha, nós temos o pessoal da secretaria, que é coordenado pela Evelyn também, que é fantástica, o Julião também, Júlio, a Karen, né? A turma toda nossa, de fato, é o time de primeira, né? Mas Você estava falando? Eu dizia da minha entrevista lá, e eu fiquei tão nervoso e o meu projeto sumiu, e etc e tal. E aí, lá pelas tantas, eu queria lembrar o nome e não me via do working na cabeça de jeito nenhum. E o Gamboge, com aquela calma, né, que ele é peculiar, né, ele olhou assim, sim, Ronald Worth, né? Na hora que ele falou aquilo para mim, sabe, é como se o resto todo do meu pensamento que estava ali engatilhado e não conseguia sair, continuou a fluir e, enfim, foi uma trajetória assim, muito feliz. Eu posso dizer que foram os 2 anos mais ricos academicamente da minha vida, sem dúvida alguma. Fiz amigos, em termos de maturidade profissional, aprendi tantas coisas, fui picado pelo bichinho da metodologia também, herdei também essa possibilidade, né, por meio do professor Sérgio, da professora Maria Tereza, também uma grande autora em metodologia também, e aí pude levar isso para os meus alunos agora também, tanto na orientação, na graduação, pós-graduação. Então, realmente é um ambiente muito diferente. Bom, pessoal, nós estamos quase encerrando o nosso período de 1 hora. Como eu previ, eu acho que a gente vai ter que abrir uma outra live. Nós não vamos encerrar essa aqui. Não tem muita coisa para falar. Eu quero falar sobre duração, custo de mestrado, bolsa, disciplinas disponíveis, dicas para as primeiras disciplinas. Quero falar de várias coisas. Então, nós vamos continuar falando. Se eventualmente cair, vocês fiquem atentos lá no meu perfil. Entrem lá. Nós vamos reiniciar a nova live. Estou vendo uma pergunta aqui, da Viviane Gares. Atualmente o mercado é bastante concorrido. Estou finalizando o mestrado, mas não tive a oportunidade da aula e me inserir no mercado. Gostaria de dicas de como buscar e criar oportunidades. É a pergunta da Viviane Gares. Antes disso, Bruno, agradecer a presença da professora Fernanda Bontempo. Dizer à professora Fernanda Bontempo que eu estou tentando, na Mérito,
coordenar mérito com a mesma distinção. 15 segundos restantes. Distinção, 15 segundos. Você consegue uma oportunidade, sim, da seguinte forma: você vai fazer o mestrado, já durante o mestrado você consegue algumas oportunidades.